Item 1. Relatar a história da costura mundial, citando os grandes estilistas que contribuíram para a alta costura. A primeira aparição da agulha foi há 20.000 anos atrás, e era uma agulha feita de osso, para costurar os materiais duros, pele e couro. E só no século XIV que foram criadas agulhas de ferro. Assim, as roupas eram feitas à mão, com uma produção muito lenta. Até então, em 1830, um alfaiate francês criou uma máquina de costura, mas os costureiros e os alfaiates se revoltaram e destruíram todas as máquinas feitas, com medo de perderem seus empregos. Daí houveram várias tentativas de criar máquinas de costura, mas não tiveram sucesso. Até que em 1846, Elias Howe conseguiu criar uma máquina de costura. E em 1851, Isaac Singer criou a primeira máquina de costura com pedal, que foi um grande sucesso. Assim começou a produzir em massa não só as máquinas industriais, mas também criou a máquina doméstica, dando assim oportunidade para as pessoas criarem suas próprias peças em casa. Logo depois da Revolução Industrial, muitas pessoas passaram a ter máquina de costura em casa e começou a ter uma grande oferta de tecidos. Em mais ou menos 1825, na França, tinha um estilista muito famoso chamado Charles Frederick Worth, que atendia somente pessoas de classe alta, nobres e burgueses. E nessa pós-revolução industrial, ele fez várias coleções próprias e sazonais de roupas com o próprio estilo dele. Como ele não se considerava um costureiro ou um alfaiate, e sim ele se considerava um artista, ele inventou de colocar etiqueta nas roupas com a própria assinatura, como os artistas fazem em suas obras. E para exibir suas obras, ele criou desfiles em que ele convidava pessoas e clientes a seu ateliê para que sua esposa desfilasse com os vestidos que ele criava. Assim, Charles Worth vestiu toda a sociedade de Paris e a realeza europeia, atrizes e a imperatriz Eugênia, que era a esposa do Napoleão III. E uma de suas clientes foi uma brasileira, a Eufrásia Teixeira Leite, que trouxe ao Brasil várias peças de Charles Worth, que hoje em dia estão na antiga casa em que ela morava, o Museu da Casa da Era. Lá tem 20 peças de Charles Worth abertas para o público admirar. E em 1926 foi criada a Escola da Câmara Sindical da Alta Costura Parisiense, que funciona até os dias de hoje. Na época de 1945, o presidente dessa Câmara Sindical criou uma patente internacional com regras que determinam o que é alta costura e o que não é. Por exemplo, a alta costura é parisiense, só pode ser feita em Paris, no Triângulo de Ouro, onde é que tem que ficar as casas das Maisons, que são as estilistas da alta costura. Esse é o item 2, pregar botões de 2 e 4 furos, colchetes e velcro e fazer casas de botões. Eu peguei esse tecido aqui, eu fiz a barra dele para não ficar desfiando, só desses dois lados. E então eu vou pôr um de cada, um de 2 furos, outro de 4, e o colchete e o velcro. Eu vou costurar tudo com a linha branca para dar um destaque e é isso. Primeiro eu vou pôr o velcro. Ó, ele tem uma cola atrás, só pra tipo não ficar saindo, e aí depois tem que costurar aqui dos lados. Eu terminei, fiz tudo aqui em volta. Aqui atrás ficou bem simples, eu fiz um ponto bem simplesinho, só pra ficar bem presinho assim. E agora eu vou pôr a outra parte, essa parte que engancha aqui, ó. E eu vou pôr aqui do outro lado.
Aqui, ó, terminei de costurar. Aí quando for fechar, ele fecha assim. E agora, vou fazer os botões. Primeiro vou fazer esse botão de 4 furos. Vou fazer ele aqui, ó. Com a linha branca pra aparecer bastante. Aqui atrás. Ele fica bem soltinho. E agora os 2 furos. Aqui, ó. Agora eu vou pôr essa parte aqui do colchete, que é a parte que prende. Monta aqui o colchete. Agora eu vou costurar essa parte aqui do colchete. Aqui, ó, costurou o colchete. Aqui as casas de botões. Botão. Aí agora eu vou pôr os botõezinhos dentro. Aqui, ó. O item 3, que é costurar ou remendar um tecido rasgado na máquina ou na mão. Tem esse furo aqui, ó. E aí eu vou costurar ele na mão. Ficou assim. Então atrás esse é o item 4 para fazer uma bainha de calça. Eu já fiz todas as marcações, já coloquei o alfinete já. E agora falta só costurar. Ó, por dentro ficou assim. No fim, a barra fica assim. Item 6. Identificar os tipos de linhas, agulhas utilizadas para costura em pelo menos 3 tipos de tecido. Primeiro vou mostrar as linhas. A linha elástica, não uso muito porque as coisas que eu faço não vai na parte elástica e é bem difícil de usar. Essas duas linhas aqui, essa aqui é de algodão, essa vermelha, e essa azul é de poliéster. As duas eu uso, é que eu uso mais essas duas, mas a de poliéster eu uso mais para tecido brilhante e esse aqui para um tecido mais fosco. Essa aqui é uma linha de fazer crochê, artesanato. Essa aqui é a linha pesponto, que ela é bem parecida com essa aqui. Só que essa aqui é mais grossa. Essa aqui ela é pra costurar jeans, já tá acabando. E essa aqui é a linha de meada, que é pra fazer ponto cruz, bordado. E agora as agulhas. Vou começar pelas mais fininhas. A 12 e a 9 são as que eu mais uso para os tecidos. Eu uso elas para o tecido Oxford e tactel, que são, tipo, eles são bem finos, delicados, são tecidos leves, então eu uso com as agulhas mais finas que eu tenho. O 7 e o 6 dá para usar no tecido tactel e Oxford, só que eu prefiro a 12 e a 9, que são mais finas. A 12 até o 6, elas são para tecidos leves, finos, e a 3 e a 24 eu uso pro algodão cru, que ele é um tecido bem grosso e é para fazer bordado, ó. A agulha 24, ela é para fazer o bordado e o ponto cruz. E a 3 é para costurar. Pro jeans, que eu uso esse aqui, que é o pesponto, eu uso a número 3.
que entra bem fácil. Mas também dá pra usar 24. Eu uso a 3 porque ela é maiorzinha e eu acho melhor. E essa aqui, que é bem grande, eu uso pra tapeçaria, pra usar com lã. E no item 7, é para preparar uma máquina de costura doméstica, colocando corretamente a linha e costurar uma peça simples. O item que eu fiz foi um porta-níquel, que é bem fácil de fazer. Aí eu vou usar esse zíper aqui. E no item 9 também pede para colocar um zíper. Aí eu vou começar a preparar a máquina. Com a linha dela primeiro, aqui. Aí eu tento passar aqui, ó, dentro de um buraquinho. E dentro da agulha. Vou subir ela aqui, ó, nesse buraquinho. Eu pego a linha e puxo ela pra trás. Aí aqui, nesse buraquinho, tem que colocar isso aqui, ó, que é outra linha, que trabalha junto com a agulha, que é a bobina. Então eu tenho que soltar essa peça que segura o tecido. Coloco aqui dentro. E aí eu vou passar aqui por dentro e sair nesse buraquinho. Aqui, ó, já passei a linha, ela saiu pelo buraquinho. Coloco a tampinha. Coloco aqui essa base. Aí tá tudo pronto, agora é só eu começar a costurar. Aqui por trás, aqui na frente. Ó, ficou pronto o porta-níquel, ficou assim, ó. Esse é o item 8, fazer uma bandeira de semáforo. Então aqui eu vou usar os tecidos vermelho e branco da bandeira. A primeira coisa que eu vou fazer é a barra. Agora que eu terminei de costurar ele todo, assim, ó, ficou juntinho a barra. Eu vou pôr ele nessa madeira aqui, ó, era um cabo de vassoura. Aí eu serrei ela pra ficar menor e depois vou colar com cola de silicone. E aqui, ó, a bandeira de semáforo ficou pronta. O item 10 é confeccionar uma peça de costura útil e necessária para uma matilha ou patrulha, desenhando os moldes, comprando o material e costurando as peças. E eu vou fazer um avental com esse tecido aqui. O molde que eu peguei foi um avental de cozinha que eu tinha em casa. E eu vou fazer também o item 5 nesse vídeo, que é para fazer um debrum de no mínimo 50 centímetros de comprimento. Então, em volta do tecido, na borda, eu vou fazer o debrum. Kick.
cristal pronto. Eu fiz o debrum nele todo. E no item 5 era fazer um debrum no mínimo 50 centímetros. E aqui tem mais 50 centímetros. Item 11. Montar uma caixa de costura para matilha ou patrulha contendo no mínimo o material necessário para costurar os distintivos e itens de emergência, como botões, alfinetes, linhas. Para esse item, eu vou usar essa caixinha aqui de xadrez, só que eu vou pintar ela de preto. Então eu terminei de pintar a caixinha de preto. Aí escrevi aqui costura, a pinainha, que é o nome da patrulha. E aqui tem as coisas que eu vou pôr na caixinha. E eu vou colocar duas linhas, essa aqui que é da cor do uniforme e um preto. Aqui, ó, tem vários alfinetes e 3 tipos de agulha, umas com a ponta mais grossa e outras com a ponta bem afiadinha. Isso aqui para auxiliar a colocar a linha dentro da agulha, uma tesoura para cortar a linha e botões de 2 e 3 furos. Tem vários botões aqui, coloquei dentro do saquinho. E ó, cabe tudo aqui dentro, bonitinho. E a caixa fica bem fechadinha. Item 12. Demonstrar ao examinador como calcular a metragem necessária de tecido para a confecção de peças básicas de vestuário, como camisa, blusa, calça, saia e vestido. Bem, primeiro eu vou começar com essa regata, essa camisa regata. O que precisa só é de uma fita métrica. Então, primeiro eu preciso medir daqui do ombro, da parte mais alta do ombro, até aqui, na barra. Em todo lugar que tem costura, aqui tem uma costura. Tem que colocar 5 centímetros a mais para conseguir fazer a costura certinho, não faltar tecido. Então, 5 centímetros a mais. E aqui deu 62 centímetros. Então eu coloco 5 centímetros a mais para fazer a barra. Então dá 67 centímetros nessa parte aqui de cima até aqui. Agora tem que medir da parte mais larga da blusa, que é aqui embaixo. E aqui embaixo, ó, 5 centímetros para um lado. E aqui dá 48. Eu ponho 5 centímetros pro outro, que dá 53. Então, no total dessa camiseta, eu vou precisar, somando os dois lados, eu vou precisar de um tecido de 135 centímetros por 105. Porque eu medi só a frente e atrás é a mesma coisa, então eu só fazer 2 vezes. Agora eu vou medir esse shortinho aqui e dá pra ver que ele é dividido em 4 partes. Aqui, ó, uma parte, outra parte, e atrás tem uma parte e outra parte. As duas partes da frente são iguais e as duas de trás são iguais. Então eu vou medir um da frente e um atrás e depois multiplicar por 2. Então eu coloquei aqui pra cima 5 pra cima, né? Por causa da barra, do elástico. E aqui tem que ser bem na risca da costura. E aqui 38. Aí eu coloco mais 5, 43. Então, 43, e agora eu tenho que medir daqui, ó, até aqui. Então, daqui até aqui, eu coloquei 5 pra cá, aqui dando 22. E eu coloco mais 5, no 27 centímetros pra esse lado. E esse lado aqui também é igual. Agora,
a parte de trás. E daqui até aqui eu medi e dá a mesma coisa da frente, é 43 no total. Então só tem que medir daqui dessa costura até aqui. E aqui, ó, já coloquei 5 a mais, dá no 24, então mais 5 no 29. No total, para fazer essa bermuda, precisa de um tecido de 1 metro por 75 centímetros. E agora eu vou medir essa saia aqui. Aqui 5 para lá. E eu peguei aqui a maior parte dela, assim, a parte mais comprida para lá e a parte mais comprida para cá dá 90. Então, mais 5, 95. Agora, assim, eu tenho que medir da parte mais alta, que é aqui, e a parte mais para baixo, que é aqui. Então, como que é aqui a parte mais comprida, eu coloquei essa régua daqui, que tá medindo as partes mais altas. Para fazer a barra daqui, assim, tudo, 5 centímetros para lá. E aqui deu 45, então para fazer a barra 50, 5 centímetros a mais. Aí tem a parte de pôr o elástico, que é dobrado assim no meio. Eu coloco assim 5 centímetros, como é dobrado no meio, então o dobro é 10. Eu coloco mais 10 por causa da costura dos dois lados atrás. E no total fica 20 para essa barrinha. 20 de altura. E aí agora tem que medir daqui até aqui. E aqui do elástico eu coloquei 5 pra lá. E aqui eu coloco 5 pra cá, dá 43. E o tecido preciso para fazer essa saia é um tecido de 1 metro por 1,15 metro. E agora vou medir o tecido preciso para esse vestido. Eu coloquei aqui dessa costura 5 centímetros para lá, para fazer a costura, descendo até a parte do pé mais baixa, aqui ó, 87 centímetros, mais 5, preciso de 92 centímetros. Aqui é a parte mais larga do vestido, da costura, 5 para lá e 60 da costura, então 5 para cá. E as mangas, para manga eu preciso aqui, ó, coloquei 5 a mais, e aqui eu vou precisar 28. Essa parte da manga aqui eu teria que dar a volta aqui por trás, por frente, mas é a mesma coisa que eu medi aqui do 0 até a costura, 16. Então aqui, ó, a volta seria 32. E como aqui tem a costura, eu coloco 10 centímetros, 5 para esse lado, 5 pro outro. Então o total aqui da manga fica 42 centímetros. Então no total, para fazer esse vestido, preciso de um tecido de 1 metro por 1,60.